Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que eu vos falo mais uma vez a vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra aos nossos corações em forma de áudio devocional, a qual se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 57 até o versículo 66. Glória a Deus. Para aqueles que estiverem me ouvindo através do YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todos no sininho. A palavra de hoje está, como já disse, em Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, do versículo 57 até o versículo 66, o nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus. Aleluia. Para quem não conhece a história, Isabel, mas Zacarias não podiam ter filhos. A exemplo de muitos casais da Bíblia, né? Aleluia. Os pais de Sansão, Abraão e Sara, que não podia. Aquela mulher cananeia que abrigou Eliseu e seus servos Geazi também não podia ter filhos. Mas o Senhor abriu-lhes a madre Ana, não podia ter filho, mas o Senhor fez o impossível. Aleluia. E quando Zacarias estava em um de seus dias, em um de seus turnos como sacerdote, oferecendo sacrifício no templo de Deus, no templo do Senhor, o anjo desceu e entregou a mensagem a Zacarias, que no tempo determinado sua esposa Isabel lhe daria um filho. E Zacarias não acreditou. O anjo disse: por que não creste nas minhas palavras? Ficarás mudo até o dia do nascimento da criança. E assim Zacarias saiu dali mudo. Por isso que no final da passagem ficaram maravilhados, porque Zacarias não falava. Aleluia. E quando souberam que Deus havia usado de misericórdia para com ela, porque no tempo determinado, vai dizer no versículo 57, que ela deu à luz a um filho, que ela teve um filho. E os vizinhos, quando ouviram, os parentes, quando ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, alegraram-se com ela. E quando foram circuncidar a criança, ao oitavo dia, porque era lei em Israel, até hoje eu acho que ao oitavo dia tem que circuncidar a criança, eles perguntaram como vai chamar o menino. Não, primeiramente eles falaram, estavam chamando a criança de Zacarias. Aleluia. Que era o nome de seu pai, aleluia. Mas a sua mãe respondeu de imediato e disse: o nome dele não será Zacarias, mas será chamado João.
E eles retrucaram: como, João? Ninguém tem na tua parentela que se chame por este nome. Mas aí foram perguntar ao pai, por acenos, como que queria que eles chamassem. E aí foram perguntar ao pai, fazendo aceno: como é que você quer que seja o nome do seu filho? E ele pede uma taubinha de escrever e escreve dizendo: o seu nome é João. Todos ficaram maravilhados. Por quê? Porque Zacarias já sabia. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram homem e mulher de Deus. Eles eram pessoas de Deus, que tinham intimidade com Deus. No dia que o anjo desceu no templo ao qual ele estava oferecendo incenso ao Senhor, o anjo disse: Zacarias, todas as tuas orações têm sido ouvidas lá no céu, e por isso Deus vai te dar um filho, e no tempo determinado vai nascer, e o nome dele será João. Zacarias duvidou. Ele falou: como 2 velhos poderá ter um filho? E o anjo falou que ele ia ficar mudo por causa disso. Mas ele sabia qual é o seu nome do menino. E provavelmente Deus revelou também para Isabel, por ela ser uma mulher de Deus, Deus revelou também que seria João. Então quando um falou e o outro confirmou o nome, mesmo estando mudo, ele confirmou o mesmo nome. E ele estava longe, né? Porque foram perguntar a ele também na hora que ela falou. Provavelmente ele não ouviu, mas ele foi. Mas de lá ele sabia também que o nome era João. Ele não ouviu, mas ele sabia, porque Deus tinha revelado através do anjo. E ele não tinha como contar para ela também que o nome seria esse, porque ele estava mudo. Então ficaram todos maravilhados por ela ter falado o nome, e ele mesmo estando mudo, ele confirmou o mesmo nome, porque foi Deus que tinha determinado o nome de João. E o nome Batista veio depois, que eu acho que significa, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Glória a Deus. E logo depois que ele escreveu o nome, a sua boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e ele falava louvando a Deus. Como o anjo falou, assim aconteceu. Depois que a criança nasceu, depois de 8 dias, quando foram circuncidar, ele voltou a falar e começou a falar já louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam, e todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Todos ficaram temorosos, porque Deus fez grandes coisas na vida deles e através deles, através de Zacarias e Isabel. E eles sabiam que algo bom viria através deste menino, mas não sabiam qual era o propósito daquele menino. Talvez imaginaram que ele fosse até o Messias, mas não era, mas ele era primo do Messias, porque Jesus veio através de Maria, que era prima de Isabel. E algo glorioso aconteceu, que quando Maria foi visitar Isabel, estando as duas grávidas, João Batista começou a saltar dentro da barriga de Isabel, porque sentiu a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na casa. Guarde essa palavra e lembre-se que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Mesmo Zacarias duvidando, Ele cumpriu. E o que Deus falou que você vai ser, porque Ele disse que João Batista seria aquele que prepararia o caminho para Jesus, e ele realmente foi aquele que preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo.